Cleiton Cristiano Silva, ele da UFV, né? Universidade Federal de Viçosa. Fala de álgebra de Lie de dimensão infinita. Bom, então bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora, Marinês Guerreiro, pelas instruções e ensinamentos, a FAPEMIG pelo apoio financeiro durante a execução desse projeto e ao INPA pela oportunidade de apresentar o meu trabalho nesse evento. Bom, eu vou falar um pouco sobre a teoria de classificação de álgebra de Lie de dimensão finita, semisimples, e depois apresentar um pouco do que foi feito para os casos de dimensão infinita. Então, uma álgebra de Lie vai ser um espaço vetorial com uma maneira de multiplicar esses vetores, que vai ser dado pelo aquele colchete ali. Bom, esse colchete satisfaz os seguintes axiomas. Ele tem que ser bilinear, antissimétrico e satisfazer aquela última identidade ali, que é chamada de identidade de Jacobi. Bom, talvez vocês não saibam, mas todos vocês já mexeram com alguma álgebra de Lie, com pelo menos uma, durante os estudos de vocês, que é o espaço R3. Então, o primeiro exemplo é o espaço R3 com o produto vetorial. Tinha até aquela marretinha, né, de multiplicar o I, JK. Né? Se for no sentido horário, dá o sinal positivo. Se for no anti-horário, negativo. Um segundo exemplo de álgebras de Lie são as conhecidas como álgebras abelianas. Você tem uma álgebra de Lie qualquer L, e você define o colchete de dois vetores quaisquer na álgebra, sendo sempre o vetor nulo. Bom, essa álgebra de Lie aqui é a mais trivial de todas, e ela não acrescenta nada à estrutura de espaço vetorial. Né? Então, dessa maneira, a gente pode ver a teoria de álgebras de Lie como uma generalização da álgebra linear. Bom, em um terceiro exemplo, é o espaço das matrizes de ordem n sobre um corpo de escalares qualquer. Eu posso definir a multiplicação, o colchete de duas matrizes, da seguinte maneira. Colchete de xy como sendo o produto normal de matrizes xy menos yx. Para todas x e y em MNK. Bom, esse exemplo de álgebras de Lie de matriz vai ser o exemplo mais típico de álgebra de Lie que a gente tem. Bom, da mesma forma que para as outras estruturas algébricas, anéis, grupos, etc., você tem noções de homomorfismos, subálgebras, ideais, quocientes, você também tem essas definições para as álgebras de Lie. A diferença aqui é que, para as álgebras de Lie, na parte de ideais ali, você não tem aquela preocupação com ideais à direita e à esquerda. Todos os ideais são sempre bilaterais, por causa daquela segunda propriedade ali, de antissimetria. Bom, então você tem a definição de álgebras de Lie solúveis, que é quando aquela cadeia de ideais ali se anula. Aquele zero ali está indicando para mim a álgebra de Lie nula, não é o vetor nulo, não. Se ela anula para algum índice M. E tem também a definição de álgebra de Lie nilpotente. Você tem uma cadeia de ideais parecida agora. A de definição de solúvel é parecida com a definição para grupos solúveis. Então você tem essas duas classes de álgebras. É possível provar também que toda álgebra de Lie nilpotente é solúvel. Bom, agora a gente tem um terceiro tipo de álgebra. Se você tem uma álgebra de Lie arbitrária, então você pode provar que ela possui um único ideal solúvel maximal, que é chamado de radical da álgebra. Se esse radical for nulo, então a álgebra é dita semisimples, que são as que a gente vai estudar daqui para frente. Bom, esse teorema diz que toda álgebra de Lie de dimensão finita, ela pode ser decomposta em soma direta de uma álgebra de Lie semisimples, que é isomorfa ao radical. Não, uma álgebra de Lie solúvel, que é isomorfa ao radical, por uma outra álgebra semisimples. Então, isso reduz o nosso trabalho, por exemplo, de classificar álgebras de dimensão finita, ao de classificar as solúveis e classificar as semisimples. Bom, o trabalho de classificação de álgebras solúveis é muito difícil. A gente ainda está longe de conseguir isso. Ele
muitos matemáticos descrevem ele como um problema selvagem, ou se não, até impossível. Mas no caso dos semisimples, a gente tem uma classificação boa, que foi feita na década de 1870, mais ou menos, pelos matemáticos Killing e Cartan. Bom, além disso, você tem as álgebras de Lie simples. Elas são simples se ela tem dimensão diferente de 1, e os únicos ideais delas são o ideal trivial, que é o nulo, e a própria álgebra. Bom, daí dá para ver que toda álgebra simples também é semisimples, né? Porque se ela só tem ideais zero e ela, em particular, ela não vai ter, o radical dela tem que ser o ideal nulo. Esse teorema é importante, ele diz que toda álgebra de Lie semisimples, ela é uma soma direta de álgebras simples. Então, para o meu intuito de classificar as álgebras de Lie semisimples, basta classificar no fundo as simples, que as semisimples vão ser soma direta de todas essas simples. Esse ponto de vista é muito comum em álgebra abstrata, né? Você sempre quer estudar alguns objetos decompondo ele em outros mais simples. Aí basta você estudar aqueles mais simples que você dividiu. Então aqui a gente vai lidar com classificação de álgebras simples, só que com algumas hipóteses a mais sobre o corpo de escalares. A gente pede que ele seja algebricamente fechado e de característica zero, como por exemplo o corpo dos complexos. Durante a apresentação eu vou chamar a atenção de vocês sobre alguns pontos onde essas hipóteses vão estar sendo usadas. Bom, a ideia para classificar essas álgebras de Lie semisimples, de dimensão finita, é associar cada uma delas um sistema de raízes, que por sua vez é classificado através de grafos conhecidos como diagramas de Dink. Bom, mas o que são esses sistemas de raízes? São espaços euclidianos, onde você tem uma forma bilinear simétrica positiva definida, que vai te dar um produto interno, né, uma maneira de medir comprimentos de vetores e ângulo entre vetores, que satisfaz essas seguintes propriedades. O sistema de raízes ele tem que ser finito, gerar o espaço euclidiano, mas não ser necessariamente Li. Se uma raiz está no sistema de raízes, os únicos múltiplos dela que estão no sistema de raízes também são ela e o oposto dela. E se eu tenho uma raiz no sistema de raízes, eu consigo definir uma reflexão com relação a essa raiz, que é dada por aquela fórmula ali. E essa reflexão tem que deixar o sistema de raiz invariante. Ou seja, se eu aplico a reflexão em alguma raiz, o resultado tem que ser ainda uma raiz do sistema. Agora, se eu tenho duas raízes, esse coeficiente aqui que está multiplicando aquele alfa lá, esse número 2, produto interno de beta com alfa sobre produto interno de alfa com alfa, a gente pede que ele seja inteiro. E esses inteiros são chamados inteiros de Cartan, e eles vão aparecer mais para frente, durante o trabalho de classificação. Bom, a ideia é associar a cada álgebra de Lie uma subálgebra de Cartan, e a partir dessa subálgebra de Cartan, definir um sistema de raízes. Bom, o que é uma subálgebra de Cartan? Para uma álgebra de Lie, você tem a definição de normalizador da subálgebra, né? Que é o maior ideal que é a maior subálgebra da álgebra L que contém a subálgebra H como ideal. Uma subálgebra de Cartan, ela vai ser uma subálgebra de H que é nilpotente e autonormalizante, ou seja, que o normalizador dela é ela própria. Bom, agora que eu vou usar as hipóteses sobre o corpo de escalares. Bom, se a álgebra de Lie é de dimensão infinita, ela sempre possui... Não, se o corpo é infinito, ela sempre possui subálgebra de Cartan. Então, tem aqui, por exemplo, os corpos de escalares infinitos. Não tem os de característica zero. E no complementar aqui tem os de de f igual a zero. E complementar aqui eu tenho os de característica prima, né? A característica de um corpo é sempre zero ou número primo. Bom, os corpos de característica zero são sempre infinitos, né? Então, nesse caso aqui, eu sempre tenho subálgebras de Cartan. E os de característica prima, eu tenho corpos finitos e infinitos.
No caso de corpos de característica prima, eu tenho subálgebra de Cartan, só que não necessariamente elas vão ser isomorfas. E no caso de característica prima, elas nem existem. Então, para esses casos de característica prima, eu não consigo fazer uma classificação que nem eu estou querendo aqui. Os corpos de característica prima são sempre mais complicados de trabalhar em álgebra. Bom, o que eu ganho com o corpo sendo algebricamente fechado? Qualquer subálgebra de Cartan que eu tomar numa álgebra de Lie semisimples, elas vão ser conjugadas. Ou seja, mais que isso, menos que isso um pouco, né, elas vão ser isomorfas. Então, essa classificação vai depender da subálgebra de Cartan que eu tomar na álgebra semisimples. Como que eu vou associar um sistema de raízes a essa subálgebra de Cartan? Da seguinte forma, a primeira coisa, eu preciso de uma forma bilinear, né? Bom, se eu tenho um elemento x na álgebra de Lie, eu consigo definir essa seguinte transformação, que leva a de x, a adjunta de x, que pega um elemento y qualquer e leva no colchete de x com y. E se eu pegar, agora eu tomo uma função adjunta, que leva da álgebra no conjunto de endomorfismos, que pega cada elemento e leva na aplicação adjunta relativa a ele, que eu tinha no início. Então, isso define uma representação adjunta. Eu posso definir uma forma bilinear sobre a álgebra da seguinte maneira. Essa forma é chamada de forma de Killing, é denotada por capa de xy, ela vai ser o traço de a de x vezes a de y. Aqui eu estou usando a hipótese de dimensão finita, né? Porque se a álgebra tivesse dimensão infinita, não teria como eu calcular aquele traço. Então, isso é uma forma bilinear simétrica sobre a álgebra. Bom, com relação a essa forma, agora eu tenho também a decomposição de Cartan da álgebra. Eu posso definir esses seguintes subespaços da álgebra como sendo os elementos da álgebra, tais que quando eu faço o colchete de um elemento da subálgebra de Cartan com ele, vai dar aquele funcional linear alfa aplicado no elemento de H, que multiplica o x para todo o H da subálgebra de Cartan. Isso induz uma decomposição na álgebra de Lie. Ela vai ser soma direta da subálgebra de Cartan, aquele produtório invertido ali indica soma direta também. Soma direta de todos os espaços de pesos, onde esses alfas estão em φ, que é o conjunto das raízes dessa decomposição. Eu denotei por φ, né, a mesma notação do sistema de raízes, para já dar uma ideia, né, que esse conjunto de funcionais lineares vai ser o meu sistema de raízes, que eu vou tomar daqui para frente. Agora, se eu considero a álgebra de Lie L, subálgebra de Cartan e o sistema de raízes com respeito a essa subálgebra de Cartan, eu vou ter o seguinte. A restrição da forma de Killing a L é não degenerada, ou seja, eu posso restringir a minha forma bilinear da álgebra toda para a subálgebra de Cartan. Feito isso, eu tenho também uma aplicação que define o isomorfismo de espaços vetoriais entre a subálgebra de Cartan e a subálgebra dual dela, usando a forma de Killing. Então, daí eu posso transferir agora a forma de Killing da subálgebra de Cartan para a álgebra dual dela. Se eu considero agora o espaço vetorial real gerado pela subálgebra dual da subálgebra de Cartan, eu consigo definir a forma bilinear nesse espaço. Então, o que eu vou fazer? O meu espaço euclidiano do sistema de raízes vai ser o espaço vetorial real gerado pela subálgebra de Cartan dual, e a forma bilinear nesse espaço vai ser dada pela forma de Killing, usando aquele lema anterior. Bom, agora eu tenho o sistema de raiz, né, da subálgebra de Cartan, e eu preciso de mais uns ingredientes para fazer essa classificação. Eu preciso de uma base para esse sistema de raízes. O que vai ser a base do sistema de raízes? Vai ser uma base no sentido usual, né? Todo vetor do sistema de raízes é combinação linear dos vetores da base, e eles são LI. Só que eu vou pedir essa segunda condição também, que todo vetor da base todo vetor do sistema de raiz possa ser escrito como combinação linear dos vetores da base com coeficientes ou todos não negativos ou todos não positivos.
Bom, essa combinação linear vai ser única, né? Então eu posso definir também os comprimentos das raízes, que vão ser a soma de todos esses coeficientes, né? Que vão ser todos não positivos ou não negativos. A partir daí eu posso definir comprimentos de raízes, né? Vou dizer que uma raiz é mais curta ou mais longa de acordo com a comparação dos comprimentos delas. É possível provar também que qualquer sistema de raiz vai ter no máximo 2 comprimentos de raízes, ou seja, ou as raízes são todas do mesmo tamanho, ou tem uma classe delas que tem um tamanho menor, que são as curtas, e outra classe que tem um tamanho maior, que são as longas. É possível provar que todo sistema de raiz também possui uma base. Bom, a partir dessa base do sistema de raízes, eu consigo definir o que chama de matriz de Cartan. O que vão ser as entradas dessa matriz de Cartan? Vão ser os A e J ali, que são aquele parênteses alfa I e alfa J, que era a notação que eu tinha para os inteiros de Cartan do sistema de raízes. Então, as entradas da matriz de Cartan vão ser os inteiros de Cartan. A matriz de Cartan tem as seguintes propriedades, né? Os elementos da diagonal dela vão ser sempre 2. E os outros vão ser sempre inteiros não negativos, né? De 0, não positivos, de 0 a menos 3. E se o A e J é igual a 0, isso sempre implica que o AJI também vai ser 0. Bom, o importante é que essa matriz de Cartan, ela só depende da ordenação que eu faço na base do sistema de raízes. Ela não vai depender nem da subálgebra de Cartan que eu escolher na álgebra e nem da base que eu tomar do sistema de raízes. Ou seja, isso não vai dar nenhuma ambiguidade na classificação. Bom, a partir da subálgebra de Cartan, eu posso definir os diagramas de Dynkin da matriz de Cartan, que vai ser um grafo com uma aresta para cada raiz da base, com um vértice para cada raiz da base, né? Ligado por aquele número ali de arestas, N e J, que vai ser o produto do elemento A e J da matriz pelo AJI. Como ela estava sempre entre 0 a menos 3, né? Ela vai ter no máximo 3 arestas para cada par de vértices. Né? N e J pertence a 0, 1, 2, 3. Agora, se eu tenho um par de raízes e uma é mais curta que a outra, além desse, eu adiciono uma seta por cima das arestas, apontando da raiz mais longa para a raiz mais curta. Bom, uma álgebra de Lie semisimples, L, possui um diagrama de Dynkin conexo, se e somente se L é simples. Bom, eu consigo classificar os diagramas de Dynkin e a tabela deles é dada por essa seguinte. Eu tenho os diagramas de tipo A, tipo B, C, D, que são uma classe infinita para cada um deles. E tem os diagramas excepcionais também, que são do tipo E6, E7, E8, F4 e G2. Note que os do tipo C, B, C, F4 e G2 tem a setinha, né, por cima das arestas, que é para indicar qual a raiz mais curta e a mais longa entre as duas dos vértices. O interessante é que esses diagramas de Dynkin, eles aparecem na classificação de muitos outros objetos matemáticos, que a princípio não tem nenhuma relação com a teoria de álgebras de Lie. Esses são diagramas de Dynkin das álgebras simples, né? Se eu quero olhar diagramas de Dynkin das álgebras semisimples, eles vão ser sempre uniões desses aí, né? Onde cada um desses vai ser uma componente conexa. Quem são essas álgebras? Bom, eu tenho as álgebras do tipo AL, BL, CL, DL, elas vão ser sempre álgebras de matrizes. As do tipo AL são matrizes de traço zero, as do tipo BL e DL são álgebras ortogonais com relação a algumas formas bilineares. E as álgebras CL são chamadas álgebras simpléticas. E as outras são álgebras excepcionais, que são construídas de maneiras diferentes. As álgebras do tipo E6 e E7 podem ser construídas a partir da álgebra E8, que é construída a partir de representações de SL9. A álgebra F4 é a álgebra de derivações de uma álgebra de Jordan, de dimensão 27. Essas álgebras de Jordan são espaços vetoriais com produto também, que têm propriedades diferentes das álgebras de Lie, que apareceram também como da necessidade de formalizar a mecânica quântica. E a álgebra G2
é a álgebra das derivações dos octônios. Bom, depois que foi feita essa classificação, se eu tenho uma álgebra de Lie, uma subálgebra de Cartan, um sistema de raiz e uma base para ele, eu consigo definir as álgebras semisimples utilizando geradores e relações. Os geradores vão ser um conjunto de EI até EL, FI até FL e HI até HL, satisfazendo essas seguintes relações. Os HI sempre comutam, colchete de EI com FJ vai ser HI se o I for igual a J e 0 se eles forem diferentes. O HI ele vai agir diagonalmente no EI e no FI, né? Onde os coeficientes vão ser os inteiros de Cartan da matriz correspondente. E as relações S4 a S5 elas dão um limite, né, sobre a dimensão da álgebra. Elas implicam que você não pode ficar fazendo colchete dos geradores infinitamente. Bom, o matemático Serre provou que as álgebras semisimples são completamente geradas por esses geradores. Bom, o teorema dele também é o seguinte: das álgebras de Lie, do sistema de raiz eu construo a álgebra de Lie e provo que elas são geradas por geradores e relações daquela maneira. Agora, se eu construir elas só usando os geradores e relações, eu consigo provar que ela vai ser uma álgebra semisimples, que tem uma subálgebra de Cartan, gerada pelos HIs, uma base delta, alfa I, alfa L, e o sistema de raízes correspondente. Então, eu tenho uma correspondência bionívoca entre álgebras de Lie simples e sistemas de raízes e diagramas de Dynkin conexos. Tem a ida e tem a volta. Bom, note que essas relações, os coeficientes que aparecem nelas dependem só da matriz de Cartan, né? Então, o que aconteceu? Os matemáticos Victor Kac e Robert Moody, eles, independentemente um do outro, né, construíram álgebras de Lie usando só matrizes de Cartan, né, que ali só necessita dos coeficientes. Né? Então, se eu esquecer toda essa parafernália de sistema de raízes e começar da matriz de Cartan, eu posso definir outras álgebras de Lie. Bom, eles enfraqueceram aquela condição lá sobre os coeficientes, as outras são iguais, mas aquela C2 lá, os coeficientes agora não vão ser só 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? Eles deixaram variar em todos os inteiros. Com essas condições, eles conseguiram construir outras álgebras, e essa aí é a chamada matriz de Cartan generalizada, GCM, que nesse caso vão ter que ser de dimensão infinita, né? Porque as outras de dimensão finita já foram classificadas. Bom, com essa matriz de Cartan, eu consigo determinar uma realização para ela que satisfaça a dimensão de H igual a 2n menos rank de A. Essa realização vai ser uma tripla composta de um espaço vetorial de dimensão finita, H, que vai fazer o papel de subálgebra de Cartan, um conjunto π e um conjunto π dual. O conjunto π vai fazer o papel da base do sistema da subálgebra de Cartan, e o conjunto π dual vai fazer o papel da base do sistema de raiz correspondente. E você tem também a noção de isomorfismo entre essas realizações. Elas vão ser isomorfas somente se existir um isomorfismo entre H e H1, tal que ele fixa o π dual, e tal que o isomorfismo induzido fixa o π. Leva π1 em π e leva π dual em π1 dual. Bom, agora vamos passar para a construção da álgebra de Kac-Moody LA. Ela vai ser uma álgebra definida a partir da matriz de Cartan generalizada, satisfazendo essas seguintes relações. Essa é a álgebra auxiliar. Né? É possível mostrar que essa álgebra de Lie auxiliar ela possui um único ideal maximal que intersecta a subálgebra de Cartan trivialmente, ou seja, cuja interseção é só o vetor nulo. Então, a álgebra de Kac-Moody vai ser definida como essa álgebra L tilde alfa, gerada por esses geradores com essas relações, por esse ideal I, pelo ideal maximal que intersecta a subálgebra de Cartan trivialmente. Bom, agora eu preciso dar uma classificação para essas álgebras de Kac-Moody. Então, eu vou trabalhar agora com matrizes de Cartan indecomponíveis, né?
Se elas não forem decomponíveis, se for decomponíveis no caso, né, ela vai poder ser escrita como uma matriz de Cartan em blocos, né? Matriz generalizada, né? Onde aqui é 0, aqui é 0, 0, 0. Né? Onde cada bloco desses vai ser um bloco indecomponível. Então, basta classificar as indecomponíveis. Bom, para isso a gente começa com as seguintes definições. Eu tomo um vetor de Rn e vou dizer que esse vetor é positivo se todas as entradas deles, todas as coordenadas são positivas, e maior ou igual a 0 se todas as entradas dele são maiores ou iguais a 0. Então, eu vou definir as matrizes de Cartan generalizadas indecomponíveis em 3 tipos. Tipo finito, tipo afim e tipo indefinido. As do tipo finito vão ser satisfazem as seguintes propriedades. Tem determinante diferente de 0. Existe um vetor tal que a matriz vezes o vetor é positivo. E se a matriz vezes o vetor for positivo, isso implica que o vetor é positivo ou é o vetor nulo. Essas são do tipo finito. As do tipo afim vão ser as de posto n-1, né? Tais que existe um vetor positivo, tal que quando aplica a matriz dele, vai dar o vetor nulo. E se uma matriz aplicada no vetor der maior ou igual a 0, isso implica que isso, na verdade, é o vetor nulo. E, por último, vai ter o tipo indefinido, que é quando existe um vetor positivo, tal que quando eu aplico a matriz esse vetor, dá um vetor negativo. E sempre que eu aplico a matriz em algum vetor der positivo e o vetor for positivo, não, maior ou igual a 0, e o vetor for maior ou igual a 0, isso implica que o vetor tem que ser nulo. Bom, o teorema de Wimberg, ele diz que todas as matrizes de Cartan indecomponíveis, elas têm que ser de algum desses 3 tipos. Ou é do tipo finito, ou é do tipo afim, ou é do tipo indefinido. Bom, e elas são do tipo finito, se somente se elas são uma matriz de Cartan. Então, na verdade, do tipo finito a gente já classificou, né? Foram aqueles diagramas de Dink anteriores. Então, falta classificar do tipo afim e do tipo indefinido. Então, a gente vai exibir os diagramas de Dink do tipo afim e os outros restantes vão ser do tipo indefinido. Então, os diagramas de Dink do tipo afim são esses aí. Agora, parece uma classe bem maior, né? Parece ciclos de diagramas, diagramas com 4 arestas e uma seta. Tem uma classe maior. Esses são os do tipo afim. E os do tipo indefinido são os que não aparecem em nenhuma das duas listas, né? São os restantes. Bom, agora estão algumas aplicações das álgebras de Casimir. Eu tenho aplicações da combinatória, né? Que quando eu estudo a teoria de representações dessas álgebras, eu consigo provar que as fórmulas de caracteres dela, elas servem para provar algumas identidades combinatórias ou teoremas sobre partições. Tem aplicações também na teoria dos nós, que é na construção de invariantes categóricos de nós. Tem aplicações nas equações diferenciais, que elas servem para exibir propriedades de certas soluções de equações de Soliton, tipo a KdV e a não linear de Schrödinger. E tem algumas aplicações na física também, como na teoria das cordas e mecânica estatística. Na teoria de grupos, formas modulares e teoria com forma de campos, que também é um ramo da física, o matemático Richard Borcherds, ele generalizou a teoria de álgebras de Casimir e construiu as álgebras de Borcherds, que foram usadas para provar conjecturas sobre as relações dos grupos finitos simples esporádicos, por exemplo, o grupo monstro, que é um grupo finito simples, tem dimensão da ordem 10 elevado a 53. Relações desse grupo com a teoria de formas modulares, né, que são um tipo de funções complexas analíticas, com a teoria também com forma de campos, que é uma teoria da física que usa essas formas modulares. Então, essa teoria de álgebra de Casimir, elas são recentes, né? O Victor Kass e o Robert Moody ainda estão, se eu não me engano, eles são vivos. Um trabalha no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o Victor Kass, né? E o Robert Moody, acho que ele trabalha na Califórnia. Então, essa é uma teoria bem recente que encontrou várias aplicações, várias áreas, tanto da matemática quanto da física matemática. Bom, os objetivos futuros, depois que eu terminei esse projeto, eu comecei a estudar a teoria de categorificação algébrica. Então, os meus objetivos futuros é
estudar as versões categóricas, né, dessas álgebras de Lie e das álgebras de Cass-Moody, talvez uma dissertação de mestrado. E as referências bibliográficas são essas aí. Primeiro, o livro do Roger Carter, que ele cobre tanto a teoria de dimensão finita quanto a de dimensão infinita. O livro do Humphreys, que é uma das principais representantes, né, na parte de dimensão finita. O livro do Cass, né, do criador, né, das álgebras de Cass-Moody, que cobre a teoria de dimensão infinita. E o livro do San Martín é uma referência em língua portuguesa. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Perguntas?